Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui e quero compartilhar a leitura que eu estou fazendo atualmente. É um livro bem interessante, que é esse daqui, Infância e Mediunidade, as dificuldades originadas pelo desconhecimento de nossa relação constante com os espíritos. É um livro que foi psicografado pelo Rafael de Figueiredo, que esse aqui é o médium, e foi escrito pelo espírito François Rabelais. Esse livro ele foi publicado pela editora Boa Nova e ele tem em torno de 215 páginas. É um livro que não é muito extenso e é uma leitura bem fluida, porque ele está escrito em formato de romance. Então, assim, você começa a ler, você quer saber o que vai acontecer, aonde vai parar, né? Enfim, e daí é muito bom, porque o espírito, que na verdade é o próprio François, ele que tem essa experiência de estar trabalhando junto com um grupo que eles estão estudando as crianças com mediunidade, né? Então ele conta ali também alguns casos que ele viu e alguns casos que aconteceu e teve a participação de outros espíritos. Então ele começa a dar as informações de como que são essas crianças, de quais são os problemas que muitas vezes elas encontram e que assim nós esquecemos que as crianças elas são espíritos já com uma bagagem vivida, né? Já tem ali uma jornada em sua existência, né? Uma jornada evolutiva e que muitas vezes trazem problemas, trazem consequências de outras vidas e de vínculos com outros espíritos, né, que porventura possa ter ficado alguma coisa mal resolvida, então alguns processos obsessivos. Então é legal de olhar e ver o que acontece muitas vezes com essas crianças que parece, ao nosso ver, somente uma doença física ou mental, mas tem ali também um processo espiritual, tem uma questão espiritual por trás, né? Então, logo assim, o primeiro contato nós temos com o Manuel. Deixa eu ver aqui logo nas primeiras páginas, só para que se tenha um pouco de noção de como é a história. Nós temos aqui o Manuel, que ele é uma criança com 7 anos de idade. Então aqui fala o seguinte: menino de compleição franzina, apático e tímido, possuía dificuldades em se relacionar com outros colegas na escola. Estava sempre cansado e disposto a passar o resto do dia dormindo. Após constantes visitas aos mais diferentes especialistas da área da saúde, fora detectado profunda anemia e tendências psicológicas ao isolamento social, sendo por estes motivos frequentador assíduo de consultórios para tratamento, observação e acompanhamento. Então você vê ali uma criança que ele tem, justamente aquela criança que acaba ficando muito sozinha no meio numa escola, por exemplo, no meio de outras crianças, não tem muitos amigos, acaba sofrendo bullying muitas vezes, tem crises de ansiedade, de agressividade. Então ele vai dando vários pedacinhos de como que é a vida, de como essa criança vive, né? E é muito interessante, né? E assim, é até educativo para nós como pais, né? Eu vou falar no meu caso, para mim como mãe, ver a forma como os pais agem interfere diretamente na forma como o menino vive. Então, assim, o Manuel, ele tem percepção extrafísica. Então, ele vê algumas coisas ao redor dele e ele comenta com os pais, mas os pais são totalmente incrédulos ao que ele fala e acredita que ele tem algum processo, algum problema até mental em alguns instantes, né? E você vê que assim, é aquela coisa, será que todos os loucos, né, não estou falando que assim, não estou querendo menosprezar, não é nesse sentido, mas será que todos os loucos, como é dito, são de fato loucos?
né? Não existe ali um processo espiritual, a pessoa não tem uma mediunidade aflorada que esteja fora de controle. Então são coisas que a gente começa a se questionar, porque você acaba deixando de olhar a vida somente da forma física e material, como nós vivemos aqui, e expandindo para o lado extrafísico, para o lado espiritual. E daí você vê que a questão é muito maior, pode ser muito mais ampla, né? Então, assim, o Manuel ele sofre muito porque ele não consegue dormir, ele tem medo de dormir, então ele passa a maior parte do tempo, quando ele conseguir, acordado, à noite, assim, de dar muita dó, porque ele joga muito videogame, ele fica muito na frente da televisão, porque ele é uma criança sozinha, e à noite ele faz de tudo para não dormir, com medo do que ele vai ver, do que ele vai sentir. E daí, dessa forma, né, até os amparadores, os mentores, né, dessa criança, deste espírito, tem dificuldade de se aproximar dele durante o sono, durante o período do sono, né, de fazer ali acabar ajudando ele de alguma forma a partir da projeção. Por quê? Porque ele não dorme. E quando ele dorme, ele tem um sono muito conturbado. Às vezes ele dorme de uma forma muito profunda, devido à quantidade de remédios que ele toma. Então você vê assim uma situação bem difícil que essa criança vive, e o quanto os pais aprofundam esse lado, né, por não crer que exista o outro plano, o lado espiritual da vida. Eu não vou dar muitas informações porque eu acho que é interessante de ser lido, mas eu quero já compartilhar, porque eu acho que nós temos que ter esse olhar. Em alguns momentos do livro, alguns espíritos comentam o quão fácil é a gente assim, se esquecer de que uma criança ela tem a sua bagagem, né? Ela tem ali a sua vida e tem vínculos muitas vezes com outros espíritos, vínculos mal resolvidos, né? Então, dependendo de como foi a vida passada, né? As vidas passadas deste espírito, ele carrega ali espíritos que buscam vingança, que buscam, sabe, tentar se retratar com esse espírito, né, de forma que não é muito legal na maioria das vezes, né, enfim, mas tem um processo obsessivo. E tem uma parte aqui que eu gostaria de ler, porque mostra a importância de nós, pais e educadores, na vida dessas crianças, porque nós podemos contribuir para que ela se desenvolva, ou nós podemos contribuir negativamente para que eles se tornem pessoas ainda com mais problemas, com mais dificuldades. Então aqui tem uma citação na página 82 que fala o seguinte: o problema nem seria propriamente a vontade de oferecer melhores possibilidades aos filhos. Nem se discute isso. Os pais aparentam ter boas intenções. Acontece que estão enfrentando o problema da falta de espiritualização dos seus valores, o que provoca muitas vezes distúrbios na base da educação que deveria ser fornecida no lar. Para não desanimarmos ante a dificuldade, lembremo-nos que estamos todos em constante progresso e aprendizado, que os erros de hoje tornar-se-ão com trabalho árduo os acertos de amanhã. Então a falta, né, ele coloca claramente de que assim, a falta de espiritualização nos valores que nós muitas vezes compartilhamos com os nossos filhos é a causa, né, de muitos problemas. Nós podemos ter a boa vontade que seja, nós podemos querer o melhor para os nossos filhos, mas o melhor não está
na matéria, né? A matéria, ela um dia acaba, isso vai ficar aqui onde está a matéria, né? Mas quais são os valores de fato que nós estamos passando para os nossos filhos? O que de fato nós estamos fazendo efetivamente para que eles se desenvolvam? São perguntas que têm que estar todos os dias nas nossas decisões, né, naquilo que a gente vai conversar com eles, naquilo que a gente vai exemplificar, que eu acho que é o mais importante para eles. Então esse livro aqui, eu acho que ele precisa ser lido, porque nos trazem várias questões para se refletir. E teve um pedacinho da leitura que foi assim um tapa para mim, né? Porque nós muitas vezes não temos essa visão de como nós somos como pais. É difícil, não estou criticando, é difícil nós educarmos alguém. E ainda mais quando a gente pensa que a gente está educando não simplesmente para uma vida terrena, mas para uma evolução na vida de um ser. Então, assim, você pode contribuir para que ele deslanche da mesma forma como você pode ajudar a aterrar esse espírito ou causar muitos outros problemas e ter problemas futuramente com vínculos, né, negativos, enfim. E daí quando eu li, eu falei, caramba, eu acho que eu faço isso, né? E daí você fala assim, nossa, eu acho que eu tenho que rever alguns conceitos, porque no dia a dia é pauleira, a gente tá ali, tá vivendo, tá decidindo, e a criança faz uma coisa, você não gosta, e você chama atenção, e tem que chamar atenção quando é necessário, mas em outros momentos nós esquecemos de que dessa amplitude, né? Eu esqueço dessa amplitude, de que não é só aqui. O aqui é importante, é muito importante porque ele vai refletir no macro. Então, eu aconselho a ler este livro. Conforme eu ver alguma coisa que seja interessante de ser comentada, eu não quero ficar dando spoilers da leitura, não gosto. Eu acho que tem que ser lido para ser compreendido de fato. Mas tendo algo mais interessante, eu venho aqui, eu trago para vocês em vídeos mais curtos. Mas fico aqui, deixo aqui a dica da minha leitura atual, que eu acho que pais, educadores, especialistas que trabalham com crianças, precisa também de ter essa ótica espiritual da mediunidade vivida na infância. Então é isso, gente. Deixo aqui a minha indicação e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!